ela por si só dispensa qualquer tipo de apresentação. Como eu disse, a nossa convidada de hoje é uma grande referência na área de educação do nosso município. Quero convidar você a participar com a gente aqui hoje, a professora Lúcia Penati. Bem-vinda, professora Lúcia, tudo bem? Boa noite, tudo bem, muito obrigada pelos elogios. Bacana, professora. Que bom poder contar aí com a senhora e que a senhora possa, nessa noite, levar muito esclarecimento para o povo de Angatuba. Eu acho que o objetivo das nossas lives é exatamente esse. Então, vamos começar, professora? Vamos. Pois é, eu queria falar uma coisinha aqui antes. Veja que coisa interessante que foi me acontecer, né? Após tantos anos de aposentadoria, fui convidada a fazer uma live sobre educação transformadora. Foi um desafio para as poucas informações de leitura sobre o tema que eu tinha, mas foi inovador e provocante. E eu adoro desafios. Obrigada, Juliano, pela oportunidade de me atualizar. Com isso, eu pude me conscientizar dos grandes desafios que os atuais professores enfrentam. O conceito de educação transformadora é desafiador. Só que eu acredito que os professores atuantes, né, da rede, se eles tiverem a mesma garra e a mesma paixão que me movia e aos meus contemporâneos na educação, vai dar certo. Tomara. Que bom que a senhora aceitou o convite. Nós estamos nas nossas lives tentando e trazendo pessoas realmente que são referências. Como a senhora mesmo disse, a senhora já está há algum tempo aposentada, mas tem aí bagagem, conhecimento, informação e know-how para poder continuar ajudando a sociedade. Obrigada. Professora Lúcia, vamos lá. Na visão da senhora, vamos iniciar aí. Qual a importância da educação para a transformação da sociedade de Angatuba em específico, professora? Toda a importância, né? Em qualquer lugar a que se vá. Basta ver o investimento em educação que os países mais adiantados do mundo fazem, né? Finlândia, Japão, Suécia, Coreia do Sul e outros. É gritante a importância dada ao professor. Só que nesses países, o professor é altamente especializado, né? Os vencimentos são muito altos e o respeito devido a eles é muito grande. Por aí começa, então, a grande importância que o professor deveria ter para que haja essa educação atuante mesmo na sociedade, não é? Começa assim. Exatamente. Eu me lembro, professora, o meu tio Nelson Abdelnur, ele era diretor da Escola Fortunato. E ele, hoje em dia, ele já não está mais entre nós, mas ele sempre deixou claro, quando nós éramos criança, o quão o professor era valorizado, né? Há tempos atrás, como ser professor realmente era ser referência. E isso a gente percebeu que ao longo do tempo as coisas realmente foram se perdendo, né, professora? Sim. Bom. Falando sobre isso, qual é a diferença que a senhora vê entre a escola que a senhora estudou lá no passado e essa escola transformadora aí do presente? Qual que a senhora vê as principais diferenças aí que a senhora consegue identificar? Sim. Eu venho de uma escola muito tradicionalista, né, em que a grande preocupação era passar conteúdo histórico e científico. E acreditavam mesmo que a teoria levava à ação. E quanto conteúdo tinha, meu Deus! Eu estudei espanhol, francês, inglês e latim. Era muito conteúdo, era muita coisa. Bom, depois eu me vi professora da escola tradicionalista ainda aqui em Angatuba. Continuavam as avaliações, as aprovações, as reprovações e tal, né? Era o mesmo esquema. Só que a nossa escola Ivens Vieira era modelo. Nós tínhamos muito cartaz na então Delegacia de Ensino de Itapetininga, porque a equipe de professores era, modéstias favas, era atuante. Só que o autoritarismo
havia em todas as esferas, né? Então, autoritarismo nas igrejas, autoritarismo na família, autoritarismo na escola também. Infelizmente, os professores agiam assim porque foram criados assim, não é? Então, aí, nos primeiros anos da década de 1970, havia um grande impedimento afunilador, que era o famigerado exame de admissão. Para as crianças que saíam do quarto ano do então grupo escolar, havia que prestar esse exame de admissão para entrar no que a gente chamava de ginásio, né? Depois, quando o governo resolveu extinguir esse exame de admissão, continuou ainda esse afunilamento perverso, que impedia que as classes mais pobres tivessem acesso ao ginásio. O governo, então, resolve fazer uma grande democratização do ensino. Abriram escolas em todos os lugares. Então, todo mundo tinha acesso. Esse era o sentido da democratização. Só que a qualidade, como eu costumo dizer, ficou ao Deus dará. Como professora de português, eu sempre me interessei muito pela alfabetização, que todo mundo sabe é fundamental. Então, depois de um grande período de regime militar, o primeiro governador eleito pelo povo em São Paulo foi Franco Montoro. E aqui eu abro um parênteses para dizer que esse foi o único governador que se preocupou com os professores. Ele deu uma aumentada, vamos dizer, nos nossos vencimentos, que estavam abaixo da crítica, por causa de um ex-governador biônico que teve a infeliz frase: as professoras não ganham mal, elas são mal casadas. Imagine a minha situação, eu que fui casada com um professor. Bem, então Franco Montoro, ele viu a baixa qualidade do ensino, uma evasão muito grande, remuneração pouca para os professores, poucos programas de aperfeiçoamento e a utilização do sistema de ensino público para alimentar a rede de corrupção, além da implementação da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a famigerada 5692, criada em 1971, cujas reformas educacionais vieram de cima para baixo, sem que os professores e os técnicos da educação fossem consultados. Com isso, houve um enfraquecimento de conteúdo escolar. Bom, a proposta Montoro tinha por objetivo eliminar a grande repetência que havia do primeiro para o segundo ano. Então, ele fez o seguinte: criou o que ele chamou de ciclo básico, que era um contínuo entre primeiro e segundo ano. Então, não havia mais aquela divisão, primeiro e segundo, era só ciclo básico. Havia também um reforço de 2 horas e mais as horas de atividades para o aperfeiçoamento do docente. Resultado de tudo isso, a permanência por 12 anos e após mais de 20 anos do ciclo básico, pouco resultado se viu. O perfil do atendimento das camadas mais pobres da população continuou muito baixo. Bom, daí seguindo na década de 80, de 1980, Emília Ferreiro imaginou uma alfabetização construtivista baseada no estudioso suíço Jean Piaget, para quem a cognição, quer dizer, o conhecimento, né, se desenvolve em etapas e é associada
as faixas etárias. Assim, as crianças poderiam realizar operações cada vez mais complexas e abrangentes conforme fossem avançando na idade. Emília Ferreira partia da premissa de que o conhecimento anterior da criança deve ser valorizado. Ela partia dessa premissa. A alfabetização, então, seria o professor, seria o mediador, conhecedor das diferentes etapas e da aquisição de leitura e escrita. O ritmo da criança deveria ser respeitado. Então, se uma criança escrevesse uma palavra sem se adequar aos padrões formais, isso não seria considerado erro, não. Seria uma tentativa da criança. Ler e escrever com frequência era o segredo, porque a aprendizagem vem da prática. Emília Ferreira não gostava de dizer que era um método, né? Então, esse tipo de alfabetização construtivista é adotado atualmente pelas escolas municipais, estaduais, então foi muito bem aceito e está tendo resultado. É isso. Bacana, professora. Eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo, a gente está com um número bem bacana de pessoas nos acompanhando. Hoje é a terceira live de um ciclo de lives que nós estamos promovendo com o objetivo específico de levar conhecimento para a população de Angatuba. Nosso objetivo realmente é levar conhecimento para todas as pessoas, para que a gente possa direcionar nossas vidas de maneira mais correta possível. Professora, vamos lá. A senhora, com certeza, acredita na educação como transformação social. A minha pergunta também é: de que maneira que o Poder Executivo Municipal pode contribuir com tudo isso? Como que a Prefeitura Municipal, o Executivo, o Legislativo pode participar diretamente nesse processo de resgate da boa educação? A educação transformadora sobre a qual eu vou falar, não é? É um conceito muito avançado em educação, né? Então, a prefeitura teria que ter uma enorme vontade política e muitos meios financeiros para poder realizar. A equipe pedagógica municipal tem que ser muito bem preparada e imbuída pelo desejo do conceito de escola transformadora. Então, tem que contar com pessoas muito, muito envolvidas, viu? Aproveitando esse gancho aí da escola transformadora, como preparar os professores para enfrentar essa inovação, professora Luciana? A gente precisa aí entender que nós temos que qualificar essa mão de obra, né? Isso é uma coisa que a Prefeitura Municipal de Angatuba tem, é funcionário público. Isso nós temos, e temos muitos funcionários. A pergunta é assim: como preparar, na opinião, na visão da senhora, como preparar esses professores para essa missão? Através de capacitação. Os professores agora, eles enfrentam um modo de dizer, né? Mas eles convivem com uma clientela que nasceu na era tecnológica. Então, crianças que têm muita facilidade em manusear aparelhos tecnológicos, não é? Então, quando um professor pode fazer uma afirmação, essa afirmação pode ser confirmada ou refutada com apenas um clique. Então, é complicado, né? É irrefutável que educar não é mais um ato que se limita ao repasse de informações. Não é mais. É um processo de conhecimento de si mesmo. O aluno vai se conhecer a si mesmo, vai conhecer os seus pares, vai conhecer o que se passa na comunidade em que ele vive e na sociedade em geral.
Os professores vão enfrentar muitas situações que não fizeram parte do seu currículo de formação. Por exemplo, dificuldades de aprendizagem, diversidade cultural, avanço tecnológico, bullying, questões políticas, questões ambientais e outros. Então, é obrigatório esse programa de capacitação para que os professores estejam preparados para conviver com essas gerações interativas e inquietas. A formação continuada é um processo de aprimoramento constante do saber necessário à prática educacional e vai se firmar principalmente essa capacidade em desconstruir antigos paradigmas daquela escola tradicionalista, né? E construir nova visão de aula. É isso. Bacana, professora. Eu queria salientar aí que é importantíssimo, a gente tem participado de algumas feiras tecnológicas e é importantíssimo qualquer gestor que venha a querer comandar um município, ele tem que estar alinhado com a tecnologia, né? A senhora, durante muitos e muitos anos, levou o conhecimento para as pessoas, para os alunos, através da sala de aula. E hoje está tendo aqui a oportunidade de continuar isso, de uma maneira, mas usando a tecnologia. O gestor público ele vai ter que estar alinhado com esse sistema tecnológico daqui para frente, ou senão, infelizmente, a gente vai ficar para trás. Mas uma questão que eu gostaria, a senhora como professora de gramática, e uma referência aí para a gente no município, como a senhora tem visto esses movimentos que estão acontecendo em relação à retirada da gramática do quadro? Esse daí é um tema que tem que fazer parte da capacitação. Então, nós estamos falando de teoria e prática. Nós temos que levar nessa capacitação a certeza de que a teoria serve para a maior compreensão da prática e dá sentido a ela. E a prática, por sua vez, promove o entendimento da teoria. Então, fomentando até a necessidade de se fundamentar na teoria, né? Então, puxando a sardinha para o meu lado, eu quero dizer o seguinte: a gramática, né? Nós estamos falando da gramática, então. O professor, ele tem que dominar a teoria, não é? Porque senão, como que ele vai trabalhar com uma prática se ele não tem o entendimento da teoria? Então, nessa questão do professor de português, o professor tem que estudar muita gramática profundamente para ele poder conduzir a prática. É isso. Bacana, professora. Tem muita gente acompanhando a gente, a senhora está recebendo aqui milhões de elogios, muitas pessoas que foram Muito alunos, obrigada. que estão se manifestando, pessoas que estão acompanhando a gente. Hoje é a terceira live que nós estamos fazendo. A primeira live nós fizemos aí sobre a polarização da política, depois sobre saúde e hoje sobre educação. Lembrando que hoje é o Dia Nacional dos Profissionais de Educação e a professora Lúcia está aqui representando com muita elegância e categoria todos os profissionais da educação. Muito obrigada, Juliana. Eu queria dizer o seguinte, que é mais fácil saber quem não foi meu aluno aqui em Indaiatuba, não é? Você sabe que isso era uma coisa que acontecia? Eu infelizmente, professora, não fui seu aluno. Eu fui muito cedo estudar fora. Mas com todo mundo que eu converso, as pessoas são unânimes. Professora Lúcia foi a minha melhor professora de português. Então eu sinto não ter participado de tudo isso. Muito obrigada pelos elogios. Agora, eu queria falar mais um pouco sobre essa educação transformadora, é possível? Fica à vontade, o espaço é da senhora. Eu vou falar. Então, essa educação, ela é voltada para alunos da era digital, é a chamada geração Y, não é? A missão, então, dessa educação transformadora é formar cidadãos mais conscientes, com mais responsabilidade social,
autônomos e protagonistas. O aluno vai ser protagonista em sala de aula. Vai valorizar muito o conhecimento anterior, somado aos novos conteúdos. Por exemplo, ao ler e procurar entender um enunciado, ele vai aproveitar o que ele aprendeu na aula de português sobre compreensão de texto. Então, com isso, vai facilitar, não é? Essa prática vai facilitar. Outra coisa, na resolução de um problema matemático, ele pode aproveitar questões da aula de geografia, por exemplo, sobre demografia, não é? Então, ele vai... Quer dizer que são várias áreas que ele vai incorporar ao seu aprendizado. O uso da internet. O uso da internet é massificante. Então, o que a escola tem que fazer? Motivar o pensamento vanguardista e inovador. Deve desenvolver o senso crítico que leva à reflexão. O aluno é protagonista em sala de aula. Conclusão, vai descentralizar o conteúdo escolar. O que vai interessar agora é o conhecimento pessoal de cada aluno, o seu meio social e o seu meio histórico-cultural. Com isso, o aluno vai poder desenvolver os seus potenciais. As avaliações. As avaliações perdem aquele tom antigo. Agora vai ser medida de avaliação individual. Como é que o aluno está construindo o seu conhecimento? Então, veja, são coisas muito diferentes, muito inovadoras do que a gente conhece, não é? Então, é uma posição assim, bem radical mesmo, né? A sala de aula vai se transformar em laboratório. Os alunos experimentam atividades individuais ou em grupo, sempre orientados pelo professor e dirigidos ao desenvolvimento pessoal. O aluno, então, não é mais receptor, ele é atuante. O professor, por isso que eu digo, muito importante esse processo de capacitação dos professores. O professor desenvolve dinâmicas com regras, pontuação, avanço de fases, semelhante aos jogos de computador que os alunos adoram. O ensino baseado em jogos, o aluno vai, então, adquirir conteúdos mais densos, né, porque ele vai estar ali jogando, e ele nem vai perceber que está realmente estudando. A aprendizagem vai ser, então, através da internet, de livros, do professor, de aplicativos, redes sociais, games e através dos seus próprios colegas. Uma outra coisa importante também é que o aluno poderá ter acesso ao conteúdo da aula antes que ela aconteça. Então, com isso, ele vai ter tempo para refletir e formular as suas conclusões a respeito da temática da aula. As metodologias ativas, isso aqui é muito importante e muito falado também nessa escola transformadora. As metodologias ativas, ela desenvolve o aluno em todos os âmbitos, cognitivo, afetivo, socioemocional, político, cultural. O professor vai ser um provocador de discussões sobre temas relevantes ao plano pedagógico. Então, o professor tem que ter um preparo especial, uma capacitação especial para manejar questões que vão surgir na sala de aula. Professora, há uns 10 anos atrás, eu vinha conhecer a Escola da Ponte. A Escola da Ponte fica em Portugal. Eles já adotavam, naquela época, esse sistema de professor moderador. Mas a gente está recebendo aqui bastante mensagens
E eu acho que uma aqui que chama atenção, a senhora vai gostar de ouvir, o seu filho, o Alain Penati, meu amigo de infância, está acompanhando a gente aqui também, está mandando um abraço para todo mundo. Professora, a senhora já foi gestora de escolas públicas e professora em escolas particulares. Conhece bem a desigualdade que existe nesse setor. Sabemos que a pandemia evidenciou ainda mais a desigualdade social no nosso país. Um dos reflexos disso revelou-se através da diferença entre o ensino público e o ensino privado. No nosso município, isso não foi diferente. Isso aconteceu também e ficou muito evidente aqui. Qual seria o principal desafio para reduzir essa desigualdade social entre a escola pública e a escola privada, se tratando do município de Angatuba, professora? Eu como gestora, sabe, eu vi coisas terríveis, que a desigualdade social, os problemas sociais gravíssimos, a desestruturação das famílias, sabe? Então, crianças oriundas de classes desprivilegiadas, elas estavam, né, na época, fadadas a repetir o ciclo. Essas crianças de classes desprivilegiadas pertenceriam novamente, quando adultos, à classe desprivilegiada. E a escola pode deter esse ciclo, sim, eu acho, só com a elevação da qualidade, o preparo do professor e também, claro, no aspecto social, dar todas as condições básicas de sobrevivência a essas pessoas. A psicologia nos ensina que se as necessidades básicas não estão satisfeitas, não há desenvolvimento intelectual. Então, veja, Juliana, é um problema social muito sério, muito grave, e que a escola, se tivesse o interesse, a vontade política, não é? Então a escola poderia deter esse ciclo de repetição, sabe? Talvez uma ideia, o ensino apostilado fosse uma opção para todo mundo, professora? Bom, de acordo com isso que a gente está conversando aqui, escola transformadora, não existe. Não, né? Não existe. O ensino não é mais baseado em conteúdos, entendeu? É bem diferente agora, a filosofia aqui é bem diferente. Porque então, desculpe, as apostilas aí seria o conteúdo, né? O conteúdo passando e tal, mas aí teria que ser então um tipo de apostila ajustado para esse novo tipo, né, de visão da educação. Quando a gente fala aí de tecnologia, e eu tenho duas bandeiras aí que eu levanto. A primeira delas, eu acho que é a meritocracia. Meritocracia é não inventar roda, é colocar as pessoas para fazer aquilo que elas sabem fazer. No caso da educação, identificar a qualidade dos professores. Esse professor realmente tem esse perfil, juntar tudo isso com tecnologia, que é o que nós estamos vivendo hoje, e de repente, quando eu falo de um ensino apostilado, mas assim, online, né? As pessoas estão tendo muito acesso. O meu filho, o segundo, e a primeira também, os dois estudam na rede pública. E eu estou vendo assim, a professora do meu filho, eu estou ficando encantado com a maneira como ela está conduzindo essa pandemia. Ela está conseguindo digitalmente levar todo esse conhecimento, todo esse material pedagógico para as crianças. Então, senhora, o que eu vejo assim, quando tem boa vontade, garra, determinação, os professores conseguem se adaptar, vão ter que se adaptar, nós vamos ter que realmente... Essa pandemia ela só veio para acelerar um pouquinho o processo, porque o processo já estava acontecendo. A gente está percebendo hoje que o home office está dando certo, está conseguindo atingir objetivos e o custo está diminuindo. Então o convite talvez seja assim, os professores terem essa vontade da mudança. O que eu percebo, professora, que não é só na área da educação,
as pessoas querem a mudança, mas elas se sentem aprisionadas no passado. Então, tem medo do novo, viu, Juliano? Tem medo do novo. Muita gente tem medo do novo, de inovação. Tem que ter coragem, sabe? Tem que ter coragem. A nossa escola aí, Vizieira, licença um pouquinho, só interrompendo o que você está falando. A nossa escola, ela inovou bastante também, viu? Professores maravilhosos que a gente teve lá. Por exemplo, com licença, falar do meu irmão, professor de Biologia e Ciências, César. Ele inovou com as aulas de laboratório, mas tinha que ter, sabe, o pessoal tem preguiça, vamos falar bem claro mesmo, sabe? Ele depois ele trabalhou na delegacia de ensino como coordenador, ele não conseguiu com que os professores de ciências trabalhassem em laboratório, porque é muito desafiador. Então vão surgir situações em que você vai ficar meio atrapalhado, mas não tem problema. Isso aí serve para crescimento do professor, não é mesmo? Então, eu também fui uma inovadora, viu? Na questão de leitura. Eu inovei aqui na nossa escola. Os nossos alunos liam muito. Muitos passaram a gostar de ler, e as minhas aulas de literatura, a gente fazia só seminário, então era uma troca assim, de ideias e tal. Então, são inovações que para a época, né, não tinha muito assim, muito significado. Agora sim. Gostei da palavra, tem que ter coragem, professora. Coragem para mudar, coragem para inovar, coragem para seguir em frente. E a vida tem que ser assim, nós precisamos ter coragem. Todo dia que você acorda, você precisa ter coragem para continuar. Isso. Pessoal, isso aí. Quero agradecer, professora Lúcia, está sendo um sucesso aí. Muitos comentários. Que bom. A senhora realmente é muito querida aí por todos os ouvintes. Tudo que eu falei no início não foi exagero. A senhora é uma grande referência na educação para todos nós. Muito obrigada. Eu também tenho muito carinho pelos meus ex-alunos, viu? Tenho muito carinho, tenho excelentes lembranças daquele tempo, viu? Muita saudade. Que bom, todo mundo aqui está se sentindo aí acariciado pela senhora. Professora, tá tendo uma polêmica, inclusive eu fiz uma enquete no início dessa semana sobre o retorno das aulas agora no dia 8 de setembro. Devido a essa pandemia, tudo isso que nós estamos passando. Qual é a visão da senhora em relação a esse retorno das aulas, sobre tentar resgatar esse ano letivo? Qual é a sua visão? Pois é, resgatar ano letivo vai ser um problema sério, né, Juliano? Vai ser um problema sério, porque você sabe que a grande maioria não tem acesso à internet, né? Então a escola pública ficou assim, né? O Deus dará. Mas né, já as escolas particulares, já, né, que tem mais meios e tal, então mais, não sei. Mas, olha, para mim, esse ano é um problema sério, não saberia dizer. E para ser bem franca, se eu tivesse meus filhos na escola, eu não mandaria. Professora, eu, para ser bem franco, também não mandaria meus filhos. Eu acho que assim, voltando à parte da coragem, é momento agora da gente arregaçar a manga, se reinventar e continuar educando com a tecnologia que nós temos. Eu acho que esse é o caminho. Isso. Bem dentro do que a escola transformadora pensa, viu? Exatamente, nós estamos alinhados, professora. O pessoal que está assistindo a gente, tem muita gente mandando mensagem, depois eu vou passar para a senhora todas. Hoje é o terceiro ciclo de lives que nós estamos fazendo. O nosso objetivo principal disso tudo é levar conhecimento e transparência, lucidez para o povo de Angatuba. A gente precisa, professora, na minha humilde visão, a gente precisa trabalhar, puxar a corda para o mesmo lado. Aconteceu uma coisa muito bacana comigo essa semana, que eu vou pedir licença aí, que o espaço é da senhora, para relatar. O povo de Angatuba, ele é bom de briga. Ele é bom de briga. Quando precisa se colocar, brigar, tomar posicionamento, ele faz e faz bem feito. Mas o povo de Angatuba, além de ser bom de briga, ele é muito solidário.
muito solidário. E quando se predispõe a se juntar para aderir à mesma causa, isso fica muito mais forte e com mais sentido. Aconteceu um episódio comigo essa semana. A minha esposa, a senhora está acompanhando, nós estamos passando aí por um período que nós estamos tentando parto normal. A Júlia já está com 40 semanas e a gente estava tentando parto normal aí e fomos até o limite que é hoje, né? O que eu recebi, mais de 1000 mensagens de carinho, de força, de realmente de pessoas me motivando, e aí isso me leva a crer o quê? O povo realmente, quando se junta para o bem, professora, fica muito mais fácil da coisa ser conduzida. Então, que coisa boa. Muito bom, né, Juliano? É muito bom. Então, o convite que fica para a gente aqui, tem uma série de educadores nos acompanhando e pessoas de peso. O professor Ari está acompanhando, a Maria Ondina, a professora Esther, o Ivens, que foi seu aluno, está mandando um abraço. Tem muita gente. Abraço também. Muita gente aqui que tá mandando um abraço para a senhora. Eu acho que a mensagem aqui que a gente tem que colher de estudo é que nós vamos ter que inovar. Não tem, chegou no momento que nós vamos ter que reinventar. Né? Aprender, professor, acho que é assim, aprender com o que era velho, valorizar, trazer para perto, mas juntar tudo isso com tecnologia e inovação. Isso mesmo. É isso mesmo. Professora Lúcia, foi uma grande honra, a gente estourou aqui o nosso tempo. Eu quero deixar agora o espaço aberto para a senhora fazer aí as considerações finais, levar fazer um fechamento de tudo que a gente falou e mandar uma mensagem para tanta gente aí que gosta da senhora. Então, o que eu quero falar sobre a educação transformadora, então, para que se perca aquele modelo de aula passiva e tal, e vai estimular a atuação constante do aluno, né, no ensino, no processo de ensino-aprendizagem, e que o aluno vai se tornar um cidadão consciente e um indivíduo transformador no meio em que vive. E agradeço muito aos meus ex-alunos, agradeço muito ao Juliano essa oportunidade, viu? Foi muito bom eu me informar sobre isso daqui, que eu estava meio por fora, viu, Juliano? Meio parada. Então foi muito bom para mim, foi muito, assim, estimulante. Desafiador e estimulante. Gostoso. E o importante é que a senhora teve coragem de aceitar o convite. Sim. Saiu da zona de conforto e veio aqui para a internet, conseguiu se adaptar a essa tecnologia, trouxe conhecimento. Eu acho que o exemplo que a senhora nos trouxe hoje é o exemplo realmente que nós temos que seguir. Pessoas com coragem de vir, de se inventar, de colocar aí o rosto na internet. Isso. Professora, quando eu brinco aí, eu sou exatamente igual a todo mundo, eu nunca tive experiência nenhuma de falar em público, de me colocar. Eu estou me reinventando nessa pandemia. Eu acho que é essa coragem que nós temos que ter. Isso, essa coragem e se aventurar por novos caminhos, né? Nada de velho. Professora Lúcia, foi uma honra de verdade ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quero deixar uma frase aqui para encerrar a nossa conversa, que eu acho que encaixa bem com a senhora. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Isso. Legal. Eu sou feliz assim, eu sempre fui feliz assim, viu? Aprendendo, ensinando e aprendendo muito. Muito obrigada. Pode ter certeza que tudo que a senhora ensinou, a senhora realmente formou grandes líderes aí na cidade de Angatuba. Sim. E eu fico feliz com isso. Muito feliz. Pessoal que está nos assistindo aí, muito obrigado. Essa foi a 3ª live. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, abordaremos outro tema. Já falamos sobre educação, sobre saúde e sobre a polarização da política. Continue acompanhando aí a gente. Nosso objetivo é simplesmente levar informação para as pessoas. A gente está querendo cada vez mais levar transparência, discernimento, para que as pessoas consigam, de maneira clara, poder tomar aí as rédeas das suas próprias vidas. Professora Lúcia, um grande beijo para a senhora. Obrigado pela honra de poder. Para você também. Muito obrigada por tudo, viu? Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.